O presidente ucraniano e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis tiveram uma conversa telefónica sobre o estado da guerra e os planos para a recuperação e reconstrução da Ucrânia. O facto foi revelado pelo próprio Zelensky no seu vídeo diário nas redes sociais. Говорив сьогодні також з прем'єр-міністром Греції. Подякував за підтримку. Ми обговорили, що можна зробити разом для захисту життів, для зміцнення дипломатії. Я вдячний Греції та пану прем'єр-міністру за готовність брати участь у відбудові в Одесі та у розбудові наших транспортних коридорів не тільки в Україні, а загалом в нашій частині Європи. Na sua publicação na rede social X, o presidente da Ucrânia disse ainda que na conversa com Kyriakos Mitsotakis foi discutido o reforço das capacidades de defesa aérea, em que Zelensky falou de um novo mecanismo para a compra de armas americanas a serem implementadas em conjunto com os países membros da NATO. As marinhas russas e chinesas iniciaram no domingo exercícios militares navais conjuntos a partir do porto de Vladivostok, com uma duração prevista de 3 dias. O Ministério da Defesa da China declarou na sexta-feira que os exercícios deste ano tinham como objetivo aprofundar ainda mais a parceria estratégica global entre os dois países. Pequim e Moscou assinaram uma parceria pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e desde então realizam exercícios militares regulares. A China nunca denunciou a invasão pela Rússia nem apelou à retirada das suas tropas e sempre se recusou a aplicar sanções contra Moscou, apesar da pressão internacional. Na ausência de um consenso a nível europeu, a Eslovénia decidiu agir sozinha. É o primeiro país da União Europeia a proibir todo o comércio de armas com Israel, incluindo o transporte e a importação. Esta decisão tem como objetivo intensificar a pressão sobre o Estado hebraico para que ponha fim à guerra em Gaza. Os principais fornecedores de armas a Israel são Estados Unidos, Alemanha e Itália. Berlim vende sobretudo fragatas e torpedos. Bélgica, Itália e Países Baixos não foram tão longe como a Eslovénia, mas reduziram as exportações de armas para Israel. O Tratado sobre o Comércio de Armas de 2013 proíbe os Estados de transferirem armamento que seja utilizado para cometer genocídio ou crimes contra a humanidade. Em 2008, os países da União Europeia também se comprometeram a recusar transferências de tecnologia e equipamento militar que pudessem servir para prolongar conflitos armados. Pour les États européens, il y a une obligation non seulement de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à commettre des crimes à Gaza, mais également de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à maintenir les dimensions terrestres, aériennes ou navales de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et donc ça englobe en fait la quasi-intégralité du matériel militaire qui pourrait servir à l'armée israélienne. Na verdade, as exportações europeias de equipamento militar para Israel continuam. Alguns países alegam que as peças só são montadas em solo israelita ou que se trata de equipamento de treino não utilizado em Gaza. Et donc on a le travail de plusieurs associations de défense des droits humains en Italie, également de la presse d'investigation italienne, ont révélé que en fait, le gouvernement italien avait juste suspendu l'accord de nouvelles licences d'exportation, mais tout ce qui avait été autorisé avant le 7 octobre 2023 continuait à aller en Israël, notamment des pièces pour des avions d'entraînement. A nível europeu, é pouco provável que um embargo de armas tenha êxito. Teria de ser aprovado por unanimidade pelo Conselho da União Europeia. De qualquer forma, segundo o investigador Samuel Longuet, países como a Alemanha, Hungria e Chequia, fervorosos apoiantes de Israel, iriam bloqueá-lo. Advogados e políticos na Alemanha temem que a liberdade de expressão esteja a ser limitada pelos Trusted Flaggers. São os chamados sinalizadores de confiança, ou seja, entidades especializadas na detecção de conteúdos ilegais e que notificam as plataformas online sempre que esses conteúdos são exibidos. Por exemplo, discursos racistas ou de apelo ao terrorismo. Os sinalizadores de confiança são um dos pilares do Regulamento de Serviços Digitais da União Europeia. Mas há casos isolados de cidadãos vítimas de rusgas policiais por terem publicado memes críticos do governo. Trusted Flagger sind deshalb umstritten, weil sie halbstaatliche Organisationen sind, die mit staatlichen Mitteln zumindest zum großen Teil finanziert werden und die letztlich darüber entscheiden, jedenfalls de facto entscheiden,
welche Äußerungen im Internet legal sind und welche nicht legal sind. Das ist eine Form von staatlicher Zensur, man kann es Wahrheitsministerium nennen. Es ist absolut nicht in Ordnung, diesen Weg weiter zu gehen, Trusted Flagger, Privatunternehmen sozusagen zu beauftragen, durchzuforsten, was im Internet erlaubt ist und was nicht. Da stehen nicht nur ich dem sehr skeptisch gegenüber, da weiß ich auch, dass es viele auch in der Fraktion tun. Os Trusted Flaggers podem tornar-se ponto de discórdia entre CDU e SPD na coligação do governo. Es geht darum, aus unserer Sicht, dass die Plattformen und Social Media kein rechtsfreier Raum sind, in dem justiziable strafrechtliche Dinge passieren, wie Hetze, wie Verleumdung, wie Bedrohung, wie Mobbing. All diese Dinge sind sehr ernst zu nehmen. Und deswegen hat die Kommission ja das Instrument der Trusted Flagger etabliert, um diese illegalen, strafbaren Inhalte auch meldefähig zu machen. Gelöscht wird gar nichts. Das ist ja eine Kritik, Zensur und Löschung durch die Trusted Flagger. Die Trusted Flagger melden auf Basis der Leitlinien und der Gesetzgebung und die Plattformen entscheiden und prüfen. Also diese Diskussion wird geführt werden, definitiv. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich sehe das sehr, sehr skeptisch, dass man auf diese Art und Weise Portale schafft, Möglichkeiten schafft, dass jeder jeden irgendwie anzeigen kann. O acordo de coligação CDU-SPD estabelece que as falsas declarações não são abrangidas pela liberdade de expressão. A Alemanha está mais adiantada do que outros países no que toca aos sinalizadores de confiança. 14 Estados-membros da União Europeia ainda não os nomearam. Um relatório divulgado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América na terça-feira revela que as práticas de segurança criticamente deficientes na OceanGate contribuíram para a implosão que matou 5 pessoas a bordo do seu submersível Titan em 2023. O documento identificou 8 fatores principais que contribuíram para a tragédia fatal, destacando os avisos de segurança ignorados e a concepção e manutenção inadequadas, tornando a embarcação incapaz de suportar a pressão de águas profundas. A existência de um ambiente de trabalho tóxico na OceanGate, em que o despedimento era habitualmente utilizado como forma de impedir o pessoal de se pronunciar sobre questões de segurança, também foi reportado. A conclusão mais condenatória do relatório é sem dúvida o facto da OceanGate utilizar táticas de intimidação para evitar o controle regulamentar. A Comissão de Investigação Marítima afirmou que as conclusões ajudarão a evitar tragédias futuras. Jair Bolsonaro vai, a partir de agora, estar em prisão domiciliária, uma medida cautelar mais dura para o antigo presidente do Brasil. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, que acusa Bolsonaro de violar as medidas cautelares anteriores sobre mensagens políticas. Até agora, Bolsonaro usava pulseira eletrónica e estava impedido de produzir e partilhar conteúdo, incluindo através das redes sociais. Mas este domingo, no Rio de Janeiro, cumprimentou os apoiantes que estavam reunidos numa manifestação. A mensagem foi transmitida através do telemóvel do filho, o senador Flávio Bolsonaro, que depois colocou e apagou o vídeo das redes sociais. Uma violação óbvia das ordens do tribunal, diz o juiz Alexandre de Moraes, apenas um cumprimento aos apoiantes, dizem os advogados do antigo presidente. Bolsonaro está a ser julgado por tentativa de golpe de Estado, em causa o assalto ao Palácio do Planalto, em Brasília, em 2023, logo depois de ter perdido as eleições para o atual presidente Lula da Silva. Bolsonaro tem, no entanto, um aliado poderoso em Washington. É hora do Brasil parar! Donald Trump exige o fim do processo judicial que considera ser uma caça às bruxas e anunciou tarifas de 50% para os produtos brasileiros, um valor que associa à manutenção do julgamento. Também o Departamento de Estado norte-americano anunciou sanções contra o juiz Alexandre de Moraes. Uma verdadeira novela com contornos geopolíticos que ninguém sabe como vai acabar. Era uma figura histórica dos Dragões. Jorge Costa morreu na terça-feira na sequência de uma paragem cardiorrespiratória aos 53 anos. Representei-o durante 10 anos e durante os 10 anos que a representei sempre dei tudo de mim para dignificar o Fogo do Porto.
O antigo defesa central e diretor do Futebol Clube do Porto estava no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, quando se sentiu mal e teve de ser transportado para o Hospital de São João. O último adeus a Jorge Costa começa na quarta-feira com cerimónias fúnebres no Estádio do Dragão. O funeral decorre na quinta-feira de manhã. Um jardim zoológico na Dinamarca dividiu a opinião pública ao pedir doações de pequenos animais de estimação vivos para alimentar os seus predadores. No comunicado, dão especial atenção a cavalos, mas dizem que também aceitam galinhas, coelhos e porquinhos da Índia, alegando que estes animais constituem uma parte importante da dieta dos predadores, especialmente do lobo europeu. A prática, segundo o Jardim Zoológico, não é nova e a ideia é tentar imitar a cadeia alimentar natural dos animais, mas o caso chocou muitas pessoas. Som en storm, fordi det er jo ikke, der er intet nyt i det. Vi har altid gjort det. Og vi ser det også meget naturligt at gøre det på den her måde. Og det er lige præcis fordi, at der er nogen, der har forvekslet vores mindre husdyr med ordet kæledyr. Altså, og kæledyr, det er jo ikke det, vi tager ind. Altså, det er jo sjældent, der kommer nogen med et kæledyr. Og vi tager jo heller ikke hunde og katte ind, altså, som der er nogen, der tror. Na publicação do Facebook, o Jardim Zoológico garantiu que os animais doados são gentilmente eutanasiados antes de serem usados como alimento, acrescentando que nada é desperdiçado. Alguns utilizadores das redes sociais consideraram o apelo uma invenção doentia. Devido à polémica em torno da publicação, os responsáveis acabaram por encerrar a sessão de comentários, explicando que a retórica odiosa e maliciosa não é necessária.